Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Projeto 80 Mais a Prova. Aqui nós ajudamos qualquer candidato a concurso público a acertar mais de 80% na prova de matemática e ser aprovado, mesmo que você esteja na estaca zero, deteste matemática ou até mesmo ache que nunca vai conseguir aprender essa matéria. Eu sou o professor Robson Lias e o tema de hoje é: gabarite todas as questões com frações envolvendo torneiras na prova do seu concurso. O que eu venho sempre falando aqui é que você precisa de uma metodologia e uma estratégia de estudos. Eu tenho procurado te ajudar com isso. Tenho postado videoaulas todos os dias aqui no meu canal, tanto de conteúdo de matemática para concursos, quanto de estratégia de estudos. E a minha metodologia, eu ensino passo a passo para você não ficar com dúvidas. Só que você precisa entender que não adianta nada entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Não adianta apenas assistir resoluções de questões. Tem que colocar a mão na massa. Até porque é o teu futuro que está em jogo, né? Sua estabilidade financeira, um futuro melhor para a tua família, um plano de saúde para os seus filhos, a viagem dos seus sonhos. Até quando você vai deixar que a matemática seja pedra no seu sapato e te impeça de ser aprovado nos concursos? A hora de começar é agora, não adianta. Então vamos lá? Vamos colocar a mão na massa? Eu separei uma sequência de 10 questões de concursos com frações envolvendo as famosas torneiras, que é um assunto que cai muito nos concursos públicos, todas explicadas passo a passo, para você aprender de uma vez por todas. Mas foi o que eu falei, você precisa de uma metodologia de aprendizado, um passo a passo, porque só assistir as videoaulas não adianta. Então, eu separei um PDF com essas 10 questões de hoje, dessa aula, para você colocar em prática tudo que você está aprendendo, beleza? Então, antes de começar, eu vou te dar esse passo a passo para você ter um melhor proveito dessa aula. Segue em sequência e você vai ver o resultado depois. Passo 1. Você vai clicar aqui no primeiro link na descrição, vai cadastrar seu e-mail e vai entrar no grupo VIP no Telegram. Lá no grupo do Telegram, eu coloquei o PDF para vocês baixarem. Passo 2. Antes de assistir a resolução, tente resolver a primeira questão sozinho. Passo 3. Você vai assistir a resolução apenas da primeira questão. Passo 4. Quando você terminar de assistir a resolução da primeira questão, pause o vídeo e refaça a questão novamente. Passo 5. Faça o mesmo processo que você fez na primeira questão com todas as questões da aula. Passo 6. Você vai pesquisar no Google ou em outros sites com questões de concursos, questões que envolvam frações com torneiras. Você vai resolver no mínimo aí 30 questões. Lembrando, pessoal, que esse processo é um processo contínuo, ou seja, estejam sempre resolvendo questões com frações envolvendo torneiras, para vocês se atualizarem quanto à interpretação e o desenvolvimento das questões de concursos. Beleza? Então vamos lá, agora é com você. Em um tanque há duas torneiras. A primeira torneira, funcionando sozinha, enche um tanque em 3 horas. A segunda torneira, funcionando sozinha, enche o mesmo tanque em 6 horas. Em quanto tempo essas duas torneiras juntas enchem esse mesmo tanque? Eu vou fazer uma demonstração bem didática aqui para vocês. Olha só, vamos imaginar aqui um tanque e duas torneiras enchendo esse tanque. Essa torneira aqui eu vou chamar ela de T1 e essa outra torneira eu vou chamá-la de T2. Essa primeira torneira enche esse tanque em 3 horas e a segunda torneira enche esse mesmo tanque em 6 horas. Vamos tomar como referência 1 hora. O que acontece em 1 hora? Vejam que a torneira 1 é capaz de encher o tanque em 3 horas. Isso significa que em 1 hora ela encherá 1/3 do tanque. Afinal, enchendo 1/3 a cada hora, ao final de 3 horas teremos o tanque cheio. Beleza, vamos anotar aqui, ó. A torneira 1 enche 1/3 do tanque em 1 hora. Lembrando que estamos tomando como referência 1 hora, beleza? Show de bola! Agora vamos analisar a segunda torneira. Vejam que essa segunda torneira enche esse mesmo tanque em 6 horas. Isso significa que em 1 hora ela encherá 1/6 do tanque. Tendo em vista que enchendo 1/6 a cada hora, ao final de 6 horas teremos o tanque cheio. Beleza? Então vamos anotar aqui, ó. A torneira 2 enche 1/6 do tanque em 1 hora. Agora que já sabemos que a torneira 1 enche 1/3 do tanque em 1 hora e a torneira 2 enche 1/6 do tanque em 1 hora, preste atenção aqui. Em quanto tempo essas duas torneiras juntas
enchem esse mesmo tanque. Ou seja, se a gente pegar a torneira 1 mais a torneira 2, em quanto tempo esse tanque ficará cheio? Vamos representar esse tempo total em que as duas torneiras ficam abertas juntas de x, beleza? Agora veja bem aqui comigo. A torneira 1 enche o tanque todo em 3 horas. Então, em 1 hora, enche 1/3 do tanque, beleza? A torneira 2 leva 6 horas para encher o tanque, então, em 1 hora, enche 1/6 do tanque. Agora, as duas torneiras juntas, já sabemos que demoram um tempo total igual a x. Então, em 1 hora, vão encher 1 sobre x do tanque. Beleza, agora basta resolvermos essa equação para encontrarmos o tempo total, que é o x. Temos aqui uma soma de frações, podemos resolver achando o MMC entre os denominadores, mas eu vou mostrar para vocês como resolver pelo método da borboleta. Veja bem, pegamos os dois denominadores das frações e multiplicamos entre si. Olha só, 3 vezes 6 não é 18? Esse será o nosso novo denominador. Agora a gente vai pegar e vai multiplicar cruzado. 6 vezes 1 é igual a 6, colocamos aqui no numerador. O sinal de mais, vamos repetir. Agora multiplicamos aqui, ó. 3 vezes 1 é igual a 3. Tudo isso será igual a 1 sobre x. Vamos resolver aqui em cima, ó, no numerador. 6 mais 3 é igual a 9. Com isso ficou 9 sobre 18 igual a 1 sobre x. Temos uma proporção, podemos multiplicar cruzado. Multiplicando, ó, 9 vezes x é igual a 9x. Isso será igual a 18 vezes 1, que é igual a 18. 9x significa que o 9 está multiplicando x, podemos passar para o outro lado da igualdade dividindo. Com isso, teremos x igual a 18 dividido por 9. Resolvendo essa divisão, 18 dividido por 9 é igual a 2, encontramos a nossa resposta. As duas torneiras juntas enchem o tanque em 2 horas. Resposta correta, letra A. Show de bola, galera! Agora que vocês já pegaram a noção de como resolver questões envolvendo torneiras, anotem essas fórmulas aí, ó. Duas torneiras enchendo um tanque. Vai ficar assim, ó. 1 sobre o tempo da torneira 1, mais 1 sobre o tempo da torneira 2, igual a 1 sobre o x, que é o tempo total. Essa fórmula é para duas torneiras enchendo. Agora, uma torneira enchendo e um ralo esvaziando. Veja aqui, ó. 1 sobre o tempo da torneira 1, menos, porque o ralo está esvaziando, por isso que fica menos. Então, vai ficar 1 sobre T1 menos 1 sobre o tempo do ralo, igual a 1 sobre o x, que é o tempo total. Professor, tem uma forma mais fácil de resolver essas questões de torneiras? Galera, tem sim. Envolvendo duas torneiras, é bem fácil, eu vou mostrar esse macete para vocês. Então, um macete para duas torneiras enchendo um tanque. Vai ficar o seguinte, ó, o tempo total vai ser igual a T1 vezes T2 sobre T1 mais T2. É a famosa fórmula do produto pela soma. T1 vezes T2 sobre T1 mais T2. E uma torneira enchendo e um ralo esvaziando, tem um macete também? Tem sim, anota aí, ó. Macete para uma torneira enchendo e um ralo esvaziando. Vai ficar o seguinte, ó. O tempo total, que é o x, vai ser igual a R vezes T1 sobre R menos T1. R é o tempo que o ralo leva para esvaziar o tanque e o T1 é o tempo que a torneira leva para encher o tanque, beleza? É dessa forma mesmo, ó. R vezes T1 sobre R menos T1. Esse é o macete, valeu? Isso são duas torneiras ou uma torneira e um ralo, beleza? Duas torneiras são utilizadas para encher um tanque vazio, sabendo que sozinhas elas levam 10 horas e 15 horas, respectivamente, para enchê-lo. Quanto tempo as duas torneiras juntas levam para encher o tanque? Conseguem resolver sozinhos? Tentem resolver, deixem nos comentários. Eu vou mostrar para vocês duas formas diferentes para a gente resolver essa questão. Vem comigo! Bom, vamos para a questão. Primeira forma de resolver, né? Método tradicional, montando a equação. Presta atenção. Duas torneiras são utilizadas para encher um tanque vazio, sabendo que sozinhas elas levam 10 horas, ou seja, a torneira 1 ela leva 10 horas para encher o tanque. Vou chamar a primeira torneira de T1, torneira 1.
E a segunda torneira 2, ela leva 15 horas para encher o tanque. A questão pede o seguinte, ó. Quanto tempo as duas torneiras juntas levam para encher o tanque? Presta atenção, vamos tentar entender isso aqui. Imagina aqui que eu tenho uma torneira aqui T3 e ela leva aí 3 horas para encher o tanque. Tá? 3 horas. Se essa torneira T3 aqui, é uma suposição que eu estou fazendo, tá bom? É um exemplo. Se ela leva 3 horas para encher o tanque, vamos tirar como base aqui 1 hora. Em 1 hora, presta atenção. Se ela leva 3 horas para encher o tanque, em 1 hora, ela vai encher 1/3 do tanque. Concorda comigo aqui? Dividindo esse tempo total em 3 partes iguais, cada parte vai ser igual a 1 hora. Então, se essa torneira enche o tanque todo em 3 horas, em 1 hora ela vai encher 1/3 do tanque. Da mesma forma, se eu tiver aqui uma torneira T4, que enche o tanque em 4 horas, por exemplo, tá? Em 1 hora, essa torneira, ela vai encher, aqui ó, se ela enche o tanque em 4 horas, dividindo esse tempo total em 4 partes iguais, em 1 hora, encherá 1/4 do tanque. Da mesma forma aqui, então a gente vai tomar como base 1 hora. Veja bem, ó. 1 hora. Essa primeira torneira aqui, ó, T1, encherá 1/10 do tanque. Essa torneira aqui, ó, T2, como ela enche o tanque em 15 horas, em 1 hora, encherá 1/15 do tanque. Agora presta atenção, se a gente pegar aqui, ó, o tempo da torneira 1 mais o tempo da torneira 2, teremos o tempo total, que eu vou representar por x. Como a gente está tomando como base 1 hora, T1 é 1/10, ó, 1/10, mais T2, 1/15, ou 1/15. Isso é igual a 1/x, que é o tempo total. Como a gente está tomando como base 1 hora, eu coloquei 1/x, igual a gente fez aqui. Tranquilo? Agora, encontrando o MMC entre 10, 15 e x, temos o seguinte aqui, ó, 10, 15 e x. Dá por 2. 10 dividido por 2 é 5. 15 não dá, a gente repete. X não dá, a gente repete. Agora dá por 3, ó. Temos o 15 aqui, ó. 5 a gente repete. 15 dividido por 3 é 5. X a gente vai repetir. Agora dá por 5. 5 por 5 dá 1. 5 por 5 dá 1. X eu repito. Agora o x dá por x. X por x é 1. Fechamos a decomposição. Então, o MMC entre 10, 15 e x. Aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes x, 30x. Show. Pegamos esse MMC e dividimos pelos denominadores das frações. 30 dividido por 10 não é 3? Como temos 30x, vai ser o quê? 3x. 30 dividido por 15 não é 2? Como temos 30x dividido por 15, 2x. E 30x dividido por x é igual a 30. Agora a gente multiplica pelo de cima. 3x vezes 1, 3x, mais 2x vezes 1, 2x, igual 30 vezes 1 é igual a 30. 3 mais 2 é 5. Então 5x é igual a 30. Se 5x é igual a 30, eu posso pegar o 5, ó, passar para baixo dividindo. Então x será igual a 30 dividido por 5. Concluímos aí que x é igual a 6. Ou seja, o tempo, né? Qual o tempo que as duas torneiras juntas levam para encher esse tanque? As duas torneiras juntas levam 6 horas para encher esse tanque. A resposta correta aqui, ó, letra A. Essa foi a forma tradicional, né, montando a equação. Aí o cara me pergunta o seguinte: professor, tem uma formulazinha mais fácil para resolver isso? Não? Tem sim. Eu tenho até um vídeo com várias fórmulas de 2 torneiras, 3 torneiras, uma torneira enchendo e um ralo esvaziando. Vou deixar o link aqui para vocês, beleza? Agora, olha só. Quando temos 2 torneiras enchendo, ó, 2 torneiras enchendo, tá? 2 torneiras enchendo. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar o tempo da primeira torneira vezes o tempo da segunda,
dividido pelo tempo da primeira mais o tempo da segunda. É o famoso aqui, ó, produto pela soma. Vou usar essa formulazinha. O produto dividido pela soma dos tempos aí. Como a gente sabe que a primeira torneira sozinha leva 10 horas, então aqui, ó, 10 horas vezes a segunda torneira aqui, ó, 15 horas. 10 vezes 15 dividido pela soma. 10 mais 15. Bom, 10 vezes 15, aqui, ó, produto pela soma. Ó, 10 vezes 15, 150. Então, teremos 150. 10 mais 15, 25. 150 dividido por 25. Olha que lindo. 150 dividido por 25 é igual a 6. Ou seja, as duas torneiras juntas levam exatamente 6 horas para encher esse tanque. Resposta correta, letra A. Vê a diferença do tempo que a gente levou para resolver da forma tradicional e usando a fórmula? Então anota aí, isso aqui, ó, é muito útil para você na hora da prova, lá na hora do teu concurso, beleza? Se quiserem tirar um print da resolução. Existem duas torneiras para encher um tanque vazio. Se apenas a primeira torneira for aberta ao máximo, o tanque encherá em 24 horas. Se apenas a segunda torneira for aberta ao máximo, o tanque encherá em 48 horas. Se as duas torneiras forem abertas ao mesmo tempo ao máximo, em quanto tempo o tanque encherá? Aperte o pause e tente resolver antes de olhar a resolução, valeu? Depois deixe aí nos comentários o que vocês acharam. Vamos organizar aqui os dados que a questão nos deu. A primeira torneira enche o tanque em 24 horas, então vou escrever aqui, ó, T1 igual a 24. A segunda torneira sozinha enche o tanque em 48 horas, então vou colocar aqui, ó, T2 igual a 48. Em quanto tempo as duas juntas enchem esse tanque? Bom, já sabemos que a fórmula é essa aqui, ó. Duas torneiras enchendo é T1 vezes T2 sobre T1 mais T2. Substituindo os valores aqui de T1 e T2, ficará o seguinte, ó, x igual 24 vezes 48 sobre 24 mais 48. É simples assim, galera. É o produto pela soma dos tempos das torneiras. Então, vamos resolver aqui, ó. 24 vezes 48 sobre 24 mais 48. Essa multiplicação aqui no numerador, eu não vou multiplicar agora, eu vou deixar assim, ó, vou deixar representado. 24 vezes 48. E embaixo eu vou resolver a soma. 24 mais 48 é igual a 72. Por que eu não resolvi essa multiplicação? Porque vai dar um número enorme e para resolver essa divisão por 72 vai ficar mais complicado, vai ficar difícil. Então é mais fácil deixar dessa forma e você analisar se dá para simplificar algum número do numerador com o denominador da fração. Veja aqui que 24 e 72 tem como a gente simplificar, porque 72 está na tabuada do 24. Notem que 3 vezes 24 é igual a 72. Então, podemos simplificar essa fração por 24. Veja que 24 dividido por 24 é igual a 1. Então, em cima vai ficar 1 vezes 48 é igual a 48. Embaixo, 72 dividido por 24 é igual a 3. Então, vai ficar 3 aqui embaixo. Com isso, x ficou igual a 48 dividido por 3, que é bem mais fácil de resolver. 48 dividido por 3 é igual a 16. Encontramos a nossa resposta. Se as duas torneiras forem abertas ao mesmo tempo ao máximo, o tanque ficará cheio em 16 horas. Resposta correta, letra B. Viram como é mais fácil resolver dessa forma? A questão diz o seguinte, ó. Duas torneiras enchem juntas um reservatório em 2 horas, sendo que uma delas leva 3 horas a mais que a outra para enchê-lo sozinha. Então, o tempo que uma delas levará para encher sozinho o reservatório é de quanto? Presta atenção, pessoal. Eu tenho aqui duas torneiras que enchem juntas esse reservatório em 2 horas, beleza? Sendo que uma delas leva 3 horas a mais que a outra para enchê-lo sozinha.
Então, qual o tempo que uma delas levará para encher sozinha esse reservatório? Questões de torneiras, né, com 2 torneiras, temos uma dica matadora para resolver essas questões envolvendo 2 torneiras enchendo um tanque. Presta atenção. Eu vou representar o tempo da primeira torneira. Ó, tempo da primeira eu vou representar por T1. Beleza? E o tempo da segunda vou representar por T2, tá? Esse T1 aqui é o tempo que a primeira torneira leva sozinha para encher o tanque. E o T2 é o tempo que a segunda torneira leva sozinha para encher o mesmo tanque. Tranquilo? Presta atenção. A formulazinha matadora para a gente encontrar o tempo que as duas juntas enchem esse tanque é o seguinte, ó. T1 vezes T2 sobre T1 mais T2. Esse é o tempo total em que as duas juntas enchem um tanque. É o produto pela soma. Essa é a formulazinha matadora para você resolver questões envolvendo 2 torneiras. Em quanto tempo 2 torneiras enchem juntas um tanque? T1 vezes T2 sobre T1 mais T2. Esse é o tempo total em que as duas juntas enchem o tanque. Agora preste atenção. Ó, a questão diz o seguinte. 2 torneiras enchem juntas um reservatório em 2 horas. Beleza, então eu sei que T1 vezes T2 sobre T1 mais T2 é igual a 2 horas. É o tempo que as duas juntas levam para encher o tanque, é igual a 2 horas. Show de bola. Só que uma leva 3 horas a mais que a outra. Beleza, olha só. Então, se uma leva 3 horas a mais que a outra, preste atenção aqui. Eu vou representar aqui, ó, o tempo da primeira torneira por x, tá? Como uma leva 3 horas a mais que a outra, então a segunda torneira será x mais 3 horas. Tá? A primeira torneira leva x horas, a segunda leva x mais 3 horas. 3 horas a mais. Tá? Substituindo isso aqui na fórmula, vai ficar o seguinte, ó. T1 é x, então x vezes x mais 3. Ah, professor, por que o senhor colocou entre parênteses? Porque aqui é uma soma. E esse x está multiplicando toda essa soma. Se eu não colocar entre parênteses, o x só vai multiplicar esse x aqui. E não é. X multiplica x mais 3. Sobre, ó, T1 vezes T2, dividido por T1, que é x, mais T2, que é x mais 3. Ah, professor, agora o senhor não colocou entre parênteses. Aqui não precisa, porque não tem multiplicação. Só vamos somar x mais 3. Beleza? Tudo isso é igual a 2. Show? Resolvendo aqui a distributiva, ó, o x vai multiplicar todo mundo que está dentro dos parênteses, vai ficar o seguinte, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes mais 3, mais 3x. Isso é igual, ó, presta atenção, x mais x, 2x, aqui, ó, 2x, esse mais 3 aqui eu vou repetir. Deixa eu consertar esse sinalzinho de igual, isso é igual a 2. Show? Veja bem, eu vou pegar isso tudo aqui, ó, que está dividindo, vou passar lá para frente multiplicando. Então, ficará o seguinte, ó, x ao quadrado mais 3x igual... Como isso tudo vai passar lá para frente multiplicando, ó, 2 vai multiplicar tudo isso aqui, beleza? Então, vai ficar, ó, 2 vezes 2x mais 3, bem passo a passo para vocês, tá? Então, vai ficar o seguinte, ó, x ao quadrado mais 3x igual, distributiva novamente, 2 multiplica todo mundo que está dentro dos parênteses, 2 vezes 2x, 4x, 2 vezes mais 3, mais 6. Beleza? Tudo isso aqui, ó, 4x mais 6, eu vou passar para o outro lado da igualdade. Então, ficará o seguinte, continuando aqui em cima, ó, x ao quadrado mais 3x
4x está positivo, passa para o outro lado, subtraindo, ó, menos 4x. Mais 6 passa para o outro lado, menos 6. Tudo isso igual a zero. Temos uma equação do segundo grau. Vamos resolver isso aqui? Temos termos semelhantes aqui, ó. X ao quadrado, mais 3 menos 4 é menos 1, então ficará menos 1x, ó, menos 6, igual a zero. Equação do segundo grau. Posso resolver de várias maneiras. Fórmula de Bhaskara, né? Acho o delta, depois acho x1 e x2, que são as duas equações. Agora eu vou resolver por soma e produto. Preste atenção. Eu sei que a soma das raízes, né? Primeiramente vamos encontrar a, b e c. Eu sei que o a dessa equação é igual a 1, porque eu tenho 1x ao quadrado. Vou colocar aqui embaixo, ó. O a é igual a 1. O b é o coeficiente do x, que é menos 1. Eu tenho menos 1x. Então, b é menos 1. E o c, que é o termo independente, é menos 6. Usando a formulazinha da soma e do produto, olha só. A soma das raízes nada mais é que menos b sobre a. Beleza? E o produto das raízes nada mais é que c sobre a. Se eu conheço essas formulazinhas aqui, da soma e do produto, eu consigo matar essa questão. Quando o coeficiente do x ao quadrado aqui, ó, é igual a 1, fica muito fácil para a gente resolver usando soma e produto. Porque eu sei que a soma das raízes é o quê? Né? A equação do segundo grau tem duas raízes, x1 e x2. Então, eu sei que a soma é x1 mais x2, e a soma tem que dar menos b sobre a. Quem é o b? Não é menos 1? Então, ficará menos aqui, ó. Soma, preste atenção, será menos o b, que é menos 1, sobre o a, que é 1. Menos com menos aqui é mais, 1 dividido por 1 é igual a 1. Então, a soma dessas raízes tem que dar 1. Né? Menos b sobre a. Menos o b, que é menos 1, sobre 1, isso vai dar igual a 1. Beleza. Show. E o produto, professor? O produto é a multiplicação entre essas duas raízes. Esse produto, ó, é c sobre a. Que é o c? Menos 6. Menos 6 sobre 1. Menos 6 dividido por 1 é igual a menos 6. Show? Estou explicando bem passo a passo, tá? Dá para matar a questão rapidinho. Ah, professor, demora muito, não dá tempo de resolver na prova. Dá sim. Só você resolver, praticar bastante que você consegue. Então, vamos lá, ó. Quais dois números que somando seja igual a 1 e que o produto deles, ou seja, a multiplicação entre eles, seja menos 6? Vamos testar aqui o produto primeiro. Temos aqui várias opções, ó. Primeiro, 1 vezes menos 6. 1 vezes menos 6 é menos 6? É. Agora, a soma desses dois números é igual a 1? Não, ó. 1 mais menos 6 não vai dar 1. Então, 1 e menos 6 não serve para a gente. Temos outra opção. Menos 1 e 6. Menos 1 vezes 6 é menos 6? É. Se eu somar esses dois números, vai ser igual a 1? Não, menos 1 mais 6 não é igual a 1. Então, esses dois números aqui, ó, não servem. Quais outros dois números que multiplicando seja igual a menos 6? Vamos ver aqui o 2 vezes menos 3. Vamos lá. 2 vezes menos 3 é 6? É. Agora, 2 mais menos 3 é 1? Aqui, ó. Isso é 1? Não, porque, ó, mais com menos é menos. 2 menos 3 vai dar menos 1. Então, 2 e menos 3 não serve para a gente. A outra opção que temos é menos 2 e 3. Aqui, ó. Menos 2 e 3. Menos 2 vezes 3 é menos 6? É, show. Agora, menos 2 mais 3 é igual a 1? É, beleza. Então, encontramos as raízes da equação. Então, x1 e x2, aqui, ó. x1 é igual a menos 2 e x2 é igual a 3. Agora, preste atenção. Na pergunta da questão, tá? Temos aqui as duas raízes, ó. Veja bem. Então, o tempo que uma delas levará para encher sozinho o reservatório é quanto? Preste atenção. Tempo negativo não serve para a gente. Não tem como a torneira encher
o tanque em menos 2 horas. Então, isso aqui ó, não vai servir para a gente. Só vai servir o x igual a 3. Show? Então, vamos lá. Qual o tempo que uma delas levará para encher o tanque? Nós encontramos aqui o tempo da primeira, que é x. Então, T1 encherá sozinha em 3 horas. Beleza? Tem essa opção aqui? Não. T2, a segunda torneira, encherá o tanque o quê? X mais 3. Se x é igual a 3, ó, 3 mais 3, 6 horas. Então, uma delas encherá o tanque sozinha em 6 horas. Resposta correta, letra C. Não tem como ser 3 horas porque não tem essa opção aqui. Foi proposital, né? Que o cara colocou as opções. Então, nossa resposta correta, na verdade, foi o tempo da segunda torneira, que ela enche o tanque sozinha em 6 horas. Beleza? Se vocês quiserem tirar um print do quadro, ó, da resolução. É uma questão da Infraero, da Fundação Carlos Chagas. Eu queria que vocês apertassem o pause e tentassem resolver antes de olhar a resolução, valeu? E deixem nos comentários o que vocês acharam. A questão diz o seguinte, ó, vamos ler e já organizando os dados da questão. Um reservatório possui uma torneira capaz de enchê-lo em 4 horas. Beleza, T1 é igual a 4. Possui também um ralo capaz de esvaziá-lo totalmente em 6 horas. Agora temos um ralo, ó. Então o R é igual a 6. Estando o reservatório vazio e funcionando juntos a torneira e o ralo, em quanto tempo estará cheio? Bom, agora temos uma questão que envolve uma torneira enchendo e um ralo esvaziando. E essa fórmula a gente já viu que é essa aqui, ó. Macete para uma torneira e um ralo é x igual, x é o tempo total, R vezes T1 sobre R menos T1. Basta substituirmos os valores. Então vai ficar assim, ó. X vai ser igual a 6 vezes 4 sobre 6 mais 4. É o produto pela soma. Então vamos lá, vamos resolver. X vai ser igual a 6 vezes 4 é igual a 24. Embaixo, 6 menos 4 é igual a 2. 24 dividido por 2 é igual a 12. Encontramos a nossa resposta. Estando o reservatório vazio e funcionando juntos a torneira e o ralo, ele ficará cheio em 12 horas. Resposta correta, letra C. Beleza? Duas torneiras enchem juntas um tanque em 10 horas. Beleza. Duas torneiras enchem juntas um tanque em 10 horas. Se uma delas enche o tanque em 30 horas, em quanto tempo a outra torneira poderá encher o mesmo tanque? Preste atenção para a gente entender um pouquinho essas questões das torneiras. Veja aqui, ó. Vamos tomar como base 1 hora, tá? Tomar como base 1 hora, tá? Então, tomando como base 1 hora, veja bem o exemplo que eu vou dar aqui, ó. Imagine que aqui eu tenho um tanque, tá? Imagine que aqui eu tenho um tanque e eu tenho uma torneira T1 que enche esse tanque, encheu em 3 horas. Veja bem, ó, isso aqui é um exemplo, tá? A gente está fazendo uma suposição. Tem uma torneira T1 que encheu em 3 horas, tá? Se essa torneira enche esse tanque em 3 horas, como a gente está tomando como base 1 hora, em 1 hora, dividindo esse tanque aqui, ó, em 3 partes iguais, em 1 hora, essa torneira vai encher 1/3 do tanque, não é isso? Se eu tenho aqui que uma torneira enche esse tanque em 3 horas, em 1 hora vai encher 1/3 desse tanque. Agora, se eu tiver uma torneira T2, ó, e essa torneira enche esse tanque, ó, em 4 horas, tá? A gente está fazendo uma outra suposição. Essa torneira T2 enche esse tanque em 4 horas. Veja bem, eu vou desenhar o mesmo tanque aqui. Imagine que seja o mesmo tanque. Se essa torneira T2 enche esse tanque em 4 horas, em 1 hora, né, como a gente está tomando como base 1 hora, a gente vai dividir
esse tanque em 4 partes iguais. Então, essa torneira, em 1 hora, vai encher 1/4 desse tanque. O que a gente conclui? As duas torneiras juntas, né? T1 mais T2, vai encher o tanque todo em X horas, tá? Como a gente está tomando como base 1 hora, então em 1 hora, aqui ó, em 1 hora, essa primeira torneira vai encher 1 sobre T1, mais a segunda torneira vai encher 1 sobre o tempo da segunda torneira. Isso é igual a 1 sobre x. Essa é a formulazinha que a gente usa quando a questão envolve duas torneiras enchendo o mesmo tanque. 1 sobre o tempo da torneira 1 mais 1 sobre o tempo da torneira 2 igual a 1 sobre x. Esse x representa o tempo total quando as duas torneiras estão abertas ao mesmo tempo. Beleza? Agora, veja o que a questão nos deu. Ó. Usando esse método tradicional. Duas torneiras enchem juntas um tanque em 10 horas. Então, na verdade, aqui, ó, deixa eu colocar aqui do lado, ó, o tempo total das duas juntas, né, T1 mais T2, é igual a 10 horas. Esse tempo total a gente não representou por x, então x é igual a 10 horas, tá? Se uma delas enche o tanque em 30 horas, então T1 é igual a 30 horas. Vou botar um H aqui, ó, de horas, tá? Em quanto tempo a outra torneira encherá o tanque? A gente quer achar o quê? O valor da torneira 2. Eu tenho x, que é o tempo que as duas torneiras enchem juntas. Eu tenho o tempo da torneira 1 sozinha e quero achar o tempo da torneira 2. Usando a nossa formulazinha, aqui, ó, 1 sobre o tempo da torneira 1, que é 30, mais 1 sobre o tempo da torneira 2, que a gente quer encontrar. Isso é igual a 1 sobre o x, que é o tempo total das duas juntas, 10 horas. Beleza? Temos aqui uma expressão envolvendo frações com denominadores diferentes, encontrando o MMC entre os denominadores. Bom, o MMC entre 10 e 30 é igual a 30. Como temos um T2 aqui, ó, então o MMC, presta atenção, ó, entre 10 e 30 e T2 vai ser igual a 30 T2. Se o MMC entre 10 e 30 é 30, então a MMC entre 10, 30 e T2 é 30 T2. Show? Agora a gente vai pegar esse MMC, vamos dividir pelos denominadores. 30 T2 dividido por 30 é igual a T2. 30 T2 dividido por T2 é igual a 30. 30 T2 dividido por 10, 3 T2. Show? Se vocês ficarem com dúvidas nessa divisão, só fazendo um cantinho aí, ó, divide 30 T2 por 30. Vocês vão encontrar isso aqui. Dividindo 30 T2 por T2, vocês vão encontrar 30. Dividindo 30 T2 por 10, vocês vão encontrar isso aqui. Agora que a gente já fez essa divisão do MMC pelos denominadores das frações, vamos pegar esses resultados que nós encontramos e vamos multiplicar pelos numeradores das frações. T2 vezes 1 é igual a T2, mais 30 vezes 1 é igual a 30, igual 3T2 vezes 1, 3T2. Esse T2 aqui, ó, tá somando, a gente pode passar para o outro lado, subtraindo. Então, continuando aqui, ó, 30 continua desse lado, vai ser igual a 3T2 menos esse T2 aqui que passou para o outro lado, subtraindo. 3T2 menos T2, eu tenho 3T, né? 3T2. Tiro 1, fico com 2T2. Então, 30 é igual a 2T2. Show de bola? Esse 2 está multiplicando, a gente pode passar para baixo dividindo. Ó. Então, T2 vai ser igual a 30 dividido por 2. Concluímos que T2
é igual a 15 horas. Encontramos a nossa resposta aqui. Resposta correta, ó. A outra torneira, que é a segunda torneira, poderá encher o mesmo tanque em 15 horas. Show de bola? Agora, esse foi o método tradicional. O método prático é o seguinte, ó. Vou apagar essa partezinha aqui, ó, desse desenho, tá? Agora que já vimos esse método tradicional, vamos dar uma olhada no método prático. Aqui, ó. Método prático é um macete para a gente matar essa questão rapidinho. Ó. Macete, ó. Macete com duas torneiras. Ah, professor, e quando tiver mais de duas torneiras, tiver 3 torneiras, 4, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando exatamente sobre isso, vou deixar aqui no card para vocês, quando envolve mais de 2 torneiras, beleza? Esse macete é para 2 torneiras, você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar T1 vezes T2 sobre T1 mais T2. Isso vai ser igual a X, que é o tempo em que as 2 torneiras juntas enchem o tanque, tá? É o produto pela soma, ó. O produto das 2 torneiras dividido pela soma. Aí, basta a gente o quê? Pegar os dados que a questão nos deu e substituir. Veja bem, ó. 2 torneiras juntas enchem o tanque em 10 horas, então o X. Eu sei que uma delas enche o tanque em 30 horas. Então a gente já tem isso aqui, ó. As 2 juntas e temos o T1, né? São os mesmos dados aqui. Então vamos lá. O T1 é 30, então vai ficar 30 vezes T2 sobre 30 mais T2 igual ao tempo total das 2 juntas, que é 10. Esse cara aqui, ó, 30 mais T2, está no denominador dividindo. A gente pode passar ele lá para frente multiplicando. Então, continuando aqui, ó, 30T2, né, 30 vezes T2, 30T2, igual 10, que multiplica 30 mais T2. Fazendo a distributiva aqui, ó, vai ficar o seguinte, 30T2 igual 10 vezes 30, 300, mais 10 vezes T2, 10T2. Show de bola? Esse mais 10T2 aqui, ó, tá somando, a gente pode passar lá para o outro lado subtraindo. Vai passar lá para o outro lado subtraindo, vai ficar o seguinte, ó. Deixa eu fechar aqui para a gente resolver, ó. 30T2 continua desse lado, menos 10T2, né? Esse mais 10 passou para o outro lado, menos 10, igual a 300. 30 menos 10 é 20. Então, 20T2 igual a 300. 20T2 significa que o 20 está multiplicando o T2, podemos passá-lo para o outro lado dividindo. Então, vai ficar o seguinte, ó, T2 igual 300 dividido por 20. Esse zero aqui eu posso cortar com esse. 30 dividido por 2 é igual a 15. Então, a gente conclui que T2 é igual a 15 horas. Veja que é a mesma resposta que a gente encontrou quando a gente fez pelo método tradicional. Show? Então tá aí os 2 métodos para vocês, ó, a formulazinha do método tradicional, usando 2 torneiras, e o macete, que é T1 vezes T2 dividido por T1 mais T2, igual ao tempo total. Isso lembrando que somente quando envolve 2 torneiras. Show? Se vocês quiserem tirar um print da tela, ó, é uma questão que envolve 3 torneiras enchendo um tanque ao mesmo tempo. Vamos ler a questão e já organizando os dados que a questão nos dá. Olha só, um tanque possui 3 torneiras. A primeira torneira sozinha enche este tanque em 9 horas. A segunda enche em 12 horas e a terceira torneira enche esse tanque em 18 horas, trabalhando cada uma delas isoladamente. Então temos aqui que T1 é igual a 9, a segunda torneira, que é T2, é igual a 12, e a terceira torneira enche o tanque em 18 horas, então T3 igual a 18. Em quanto tempo as 3 torneiras trabalhando juntas encherão esse tanque? Como temos aqui 3 torneiras, vamos usar essa fórmula aqui que eu expliquei no começo do vídeo. 1 sobre T1 mais 1 sobre T2 mais 1 sobre T3 é igual a 1 sobre o x, que é o tempo total.
Como T1 é igual a 9, então ficará 1 sobre 9, mais 1 sobre T2. Então, vai ficar mais 1 sobre 12, mais 1 sobre T3. Então, mais 1 sobre 18. Isso tudo será igual a 1 sobre x, que é o tempo total. Beleza, temos uma soma de frações com denominadores diferentes, encontrando o MMC entre 9, 12 e 18 é igual a 36. Para quem ainda tem dificuldades de encontrar o MMC, tem várias aulas legais aqui no YouTube, beleza? Então, o MMC entre 9, 12 e 18 é igual a 36. Esse será o nosso novo denominador da fração, beleza? Eu vou pegar esse 36, que é o MMC, vamos dividir pelos denominadores das frações e multiplicamos pelos numeradores. Então, vamos lá. Primeira fração, ó, 36 dividido por 9 é igual a 4. 4 vezes 1 é igual a 4. Colocamos aqui, ó. Próxima fração, 36 dividido por 12 é igual a 3. 3 vezes mais 1 é igual a mais 3. Colocamos aqui. Última fração, 36 dividido por 18 é igual a 2. 2 vezes mais 1 é igual a mais 2. Colocamos aqui. Tudo isso será igual a 1 sobre x. Vamos repetir aqui, ó. 1 sobre x. Beleza. Agora podemos somar aqui em cima, ó. 4 mais 3 é igual a 7. 7 mais 2 é igual a 9. Com isso, ficou 9 sobre 36 igual a 1 sobre x. Agora, vejam que essa fração aqui, 9 sobre 36, dá para a gente simplificar. Tanto 9 como 36 dá para a gente dividir por 9. Ó. Dividindo 9 por 9 vai ser igual a 1. E 36 dividido por 9 é igual a 4. Com isso, ficou 1 quarto igual a 1 sobre x. Multiplicando cruzado, ó, x vezes 1 é igual a x. E 4 vezes 1 é igual a 4. Concluímos que x é igual a 4 horas e encontramos a nossa resposta. Em quanto tempo as 3 torneiras trabalhando juntas encherão esse tanque? As 3 trabalhando juntas encherão o tanque em 4 horas. Resposta correta, letra A. Beleza, galera? Um tanque tem 2 torneiras e um ralo. E, galera, ó, essa questão aí envolve 2 torneiras enchendo e um ralo esvaziando. Se liga aí, beleza? Um tanque tem 2 torneiras e um ralo. A torneira A enche o tanque em 3 horas. A torneira B em 4 horas. O ralo esvazia o tanque em 6 horas. Funcionando os 3 juntos e o tanque estando vazio, o tempo para enchê-lo será de... Bom, temos aqui a torneira A, que é igual a 3 horas. A torneira B enche o tanque em 4 horas, então T2 igual a 4. E o ralo esvazia esse tanque em 6 horas, então R é igual a 6. Bom, como nessa questão temos 2 torneiras enchendo e o ralo esvaziando, então vamos usar essa fórmula aqui, ó, das frações. 1 sobre a torneira 1, mais 1 sobre a torneira 2, menos, porque o ralo está esvaziando, então fica negativo, menos 1 sobre o ralo, igual a 1 sobre o x, que é o tempo total, beleza? Lembrando também que essa fração aqui está positiva porque essa torneira está enchendo, beleza? Como o ralo está esvaziando, fica negativo. Então, substituindo os tempos aqui, vai ficar o seguinte, ó, 1 sobre a torneira 1, então vai ficar 1 sobre 3, mais 1 sobre a torneira 2, então mais 1 sobre 4, menos 1 sobre o tempo do ralo, então menos 1 sobre 6, tudo isso igual a 1 sobre o x, que é o tempo total. Como temos uma expressão com denominadores diferentes, vamos encontrar o MMC entre 3, 4 e 6, que são os denominadores. O MMC entre esses números é igual a 12, então o 12 será o nosso novo denominador da fração. Agora vamos pegar o 12, que é o MMC, e vamos dividir pelos denominadores das frações e multiplicamos pelo de cima, que é o numerador. Começando na primeira fração. 12 dividido por 3 é igual a 4. 4 vezes 1 é igual a 4. Colocamos aqui, ó. Próxima fração. 12 dividido por 4 é igual a 3. 3 vezes mais 1 é igual a mais 3. Beleza. Última fração. 12 dividido por 6 é igual a 2. 2 vezes menos 1 é igual a menos 2. Tudo isso será igual a 1 sobre x.
Show de bola! Resolvendo aqui em cima, ó, 4 mais 3 é igual a 7. 7 menos 2 é igual a 5. Com isso, teremos 5 sobre 12 igual a 1 sobre x. Multiplicando o cruzado, 5 vezes x é igual a 5x. Isso vai ser igual a 12 vezes 1, que é igual a 12. 5x significa que o 5 está multiplicando x, podemos passar para baixo dividindo. Com isso, x será igual a 12 sobre 5 horas. Vejam que 12 não dá para dividir por 5, não dá uma divisão exata, vai dar um número decimal. Então, a melhor forma para resolver essa questão e encontrar a resposta correta, como as opções estão em horas e minutos, é transformar essa fração aqui, que está em horas, em minutos. Então, vamos lá. Ó. 12 sobre 5 horas. 1 hora não é igual a 60 minutos? Então, vamos pegar essa fração, 12 sobre 5, e multiplicar por 1 hora, que é 60 minutos. 12 sobre 5 vezes 60. Veja que 60 dá para dividir por 5, então podemos fazer essa divisão. 60 dividido por 5 é igual a 12. X será igual a 12 vezes 12. Concluímos que x é igual a 144 minutos. Encontramos a resposta em minutos. Agora, olha só as opções. Está em horas e minutos. O que a gente pode fazer aqui? Ó? Cada hora não é 60 minutos? Então, 1 hora é 60 minutos. 2 horas é igual a 120 minutos. Beleza. Como temos 144 minutos, se 2 horas é 120, então 144 minutos será igual a 2 horas mais 24 minutos. Resposta correta, letra A. Beleza, galera? Apertem pause e tentem resolver sozinhos. Deixem nos comentários o que vocês acharam, que eu vou mostrar a solução passo a passo. Se conseguirem resolver de uma outra forma, deixem aí nos comentários. Valeu? Bom, chega de papo, vamos aqui para a primeira questão que diz o seguinte, ó. Uma torneira enche um tanque em 3 horas. Em quantos minutos enche 3/4 do tanque? Pessoal, quando a gente for resolver questões envolvendo frações, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte. Em fração, o denominador sempre é o total de partes. Então, veja bem, a torneira enche um tanque em 3 horas. Aí a questão está pedindo em quantos minutos enche 3/4 desse tanque. Então, na verdade, a gente vai pegar esse tanque e vai dividir em 4 partes iguais. Tá? Vou mostrar aqui bem didático primeiro, depois eu mostro algebricamente. Ó. Eu peguei o tanque, dividi em 4 partes iguais. Imagine que essas partes são iguais. Beleza? Se essa torneira enche o tanque em 3 horas, ela enche essas 4 partes, né? O tanque todo. Enche essas 4 partes em 3 horas, beleza? Então, essas 4 partes do tanque, ela enche em 3 horas. Só que a questão está dando as opções em minutos. Vamos transformar essas 3 horas para minutos? Bom, cada 1 hora é igual a 60 minutos. Então, 3 horas, 3 vezes 60 é 180. Então, o tanque todo fica cheio em 180 minutos. Beleza? Essas 4 partes iguais são cheias em 180 minutos. Com isso, a gente conclui o quê? Que cada uma dessas partes, né, dividindo 180 em 4 partes iguais, cada uma dessas partes ficará cheia em 45 minutos. Beleza? Como a questão quer saber quantos minutos enche 3/4 do tanque, são 3 partes desse total de 4 partes. Show? Se cada parte é 45, 3 vezes 45, aqui, ó, é igual a 135 minutos. Show? Resposta correta aqui, ó, letra A. Bem didática essa explicação, mas algebricamente, né, a gente pode resolver por regra de 3 também. Veja bem, ó. Uma torneira enche o tanque em 3 horas, que é 180 minutos que a gente já viu, beleza? Então, aqui, ó, ela enche um tanque, eu vou botar aqui, ó, aqui é o tanque, beleza? E aqui é o tempo, tá? Em regra de 3, ó. Então, vai ficar o seguinte, só organizando aqui, vai ficar bonitinho, ó. Um tanque é cheio em 180 minutos.
tá? Esse tempo em minutos. 3/4 do tanque aqui, ó. 3/4 do tanque ficará cheio em quanto tempo? X, não é isso? É uma regra de 3 direta, porque quanto menor o tanque, menor será o tempo. Então podemos multiplicar cruzado. Multiplicando aqui, ó, x vezes 1 é igual a x, não é isso? X vezes 1 é igual a x. Isso é igual 3/4 vezes 180. Cuidado, porque é uma fração multiplicada por um número inteiro. Então aqui, ó, na verdade é isso aqui, ó, 3/4 vezes 180. Você multiplica o de cima, que é o numerador, pelo número inteiro, porque na verdade a gente pode colocar o 1 como denominador aqui. Multiplicação de frações, numerador por numerador, denominador por denominador. 3 vezes 180 é 540, então ficará 540 sobre 4, né? 3/4 vezes 180, aqui, ó, 540 sobre 4. X vai ser igual, resolvendo essa divisão, 540 dividido por 4, aqui, ó, 5 por 4 dá 1, 1 vezes 4 é 4, para 5 sobra 1. Vou abaixar esse 4 aqui, ó. 14 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 4, 12. 12 para 14 sobra 2, vou abaixar o 0. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4, 20, para 20 sobra 0. Então, 540 dividido por 4, 135 minutos. Resposta correta, letra A. Essa foi por regra de 3. Beleza? Show de bola? Vamos para a segunda questão? Aqui, ó. Questão número 2. Deixa eu apagar aqui para a gente dar uma olhada na questão número 2. Ó. Numa cesta havia laranjas. Deu-se 2/5 a uma pessoa, a terça parte do resto a outra, e ainda restam 10 laranjas. Quantas laranjas havia na cesta? Então, temos aqui uma situação bem legal, ó. Primeiro, para a primeira pessoa, ó. Beleza? Para a primeira pessoa, deu-se 2/5. Então, aqui, ó. 2/5 para a primeira pessoa. Aí, restou, se liga, ó. Restou, se deu 2 partes de um total de 5 partes, né? Total não é sempre embaixo que eu falei. Se deu 2 partes para a primeira pessoa, restou 3 partes de um total de 5 partes. Beleza? Aí a questão fala o seguinte, ó. A terça parte do resto a outra pessoa. Então, para a segunda pessoa aqui, ó. Olha só que legal. Para a segunda pessoa, ele deu a terça parte do resto. Veja bem, a terça parte é dividir por 3, beleza? Então, na verdade, 1/3, que é a terça parte, do resto. Olha o resto aqui, ó, de 3/5. Agora se liga aqui. Primeira pessoa, segunda, o que vai sobrar para a terceira pessoa? Veja bem, se ele fala que ainda restam 10 laranjas, então sobrou 10 laranjas para a terceira pessoa. Em fração aqui, ó, deu 2/5 para a primeira, restou 3/5. Aí ele deu 1/3 desse resto para a segunda pessoa. Se ele deu 1/3 desse resto para a segunda pessoa, sobrou 2/3 do resto. Né? Se ele deu 1/3 do resto para a segunda pessoa, sobrou o quê? 2/3 do resto. Beleza? Se o resto é 3/5, aqui, ó, deu 1/3 para a segunda, sobrou 2/3 do resto. Então, 2/3 desse resto do total é igual a 10 laranjas. Falou que restam 10 laranjas. Show? Aqui, ó, que lindo, ó. Multiplicação de frações. Temos um 3 aqui, ó, no numerador e um 3 no denominador. Podemos cortar um com o outro, vai anular. 3 dividido por 3 dá 1. Então, vai ficar o seguinte. 2 vezes x, 2x, sobre 5, igual a 10. Esse 5 aqui, ó, está dividindo, eu vou passar para frente aqui, para o outro lado da igualdade, multiplicando. Então, 2x vai ser igual,
5 vezes 10, 50. Então, 2x igual a 50. Se 2x é igual a 50, esse 2 passa para baixo dividindo. X vai ser igual a 50 dividido por 2, beleza? Se x é igual a 50 dividido por 2, concluímos aqui que x é igual a 25. Ou seja, a quantidade de laranjas, né? Havia 25 laranjas na cesta. Resposta correta, letra D. Show de bola? Se vocês quiserem tirar um print da tela, temos 2 ralos esvaziando e uma torneira enchendo. Beleza? A questão diz o seguinte, ó. Abrindo-se um ralo R1, um tanque ficará vazio em 6 horas. Abrindo-se o ralo R2, ele ficará vazio em 4 horas. E abrindo-se a torneira T1, o tanque encherá em 2 horas. Em quanto tempo o tanque ficará cheio se abrirmos a torneira e os ralos simultaneamente? Como nessa questão temos 2 ralos esvaziando e uma torneira enchendo, vamos usar a fórmula das frações. Olha só, 1 sobre a torneira 1. Veja que essa fração está positiva porque a torneira está enchendo, beleza? Menos 1 sobre o ralo 1. Essa fração está negativa porque o ralo está esvaziando. Essa aqui também, ó, 1 sobre o ralo 2. Tudo isso será igual a 1 sobre o x, que é o tempo total. Sabemos que a torneira 1 é igual a 2 horas, o ralo 1 é igual a 6 horas e o ralo 2 é igual a 4 horas. Substituindo aqui nas frações, ficará o seguinte, ó, 1 sobre a torneira 1, menos 1 sobre o R1, menos 1 sobre o R2. Tudo isso igual a 1 sobre x. Show de bola! Temos aqui uma expressão de frações com denominadores diferentes. Vamos encontrar o MMC entre 2, 6 e 4, que é igual a 12. Como o MMC entre os denominadores é igual a 12, esse será o nosso novo denominador da fração. Agora pegamos o 12, que é o MMC, dividimos pelos denominadores das frações, depois multiplicamos pelo de cima, que é o numerador. Primeira fração, 12 dividido por 2 é igual a 6. 6 vezes 1 é igual a 6. Beleza. Próxima fração, 12 dividido por 6 é igual a 2. 2 vezes menos 1 é igual a menos 2. Cuidado para não dar mole nos sinais, beleza? Próxima fração, 12 dividido por 4 é igual a 3. 3 vezes menos 1 é igual a menos 3. Tudo isso será igual a 1 sobre x. Resolvendo aqui em cima, ó, 6 menos 2 é igual a 4. 4 menos 3 é igual a 1. Com isso, teremos 1 sobre 12 igual a 1 sobre x. Multiplicando o cruzado, x vezes 1 é igual a x. Isso será igual a 12 vezes 1, que é igual a 12. Encontramos a nossa resposta. Se abrirmos a torneira e os 2 ralos simultaneamente, o tanque ficará cheio em 12 horas. Resposta correta é a letra B. Agora eu vou deixar uma questão para vocês resolverem sozinhos. Olha só, agora é com você. Tente resolver essa questão, deixe nos comentários a sua resposta, que eu vou deixar a solução passo a passo na descrição do vídeo para vocês. Valeu? Espero que vocês tenham gostado da explicação. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Não esqueçam de deixar aquele like aí, que isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva para você não perder as nossas aulas. Valeu? Um grande abraço aí do professor Robson Lias. Espero você na próxima aula.